Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de análise combinatória. Hoje eu trouxe mais 10 exemplos e 10 exercícios, um pouquinho, não vou resolver pelos dois métodos de contagem, ou pelos dois métodos de contagem, pelo princípio fundamental da contagem e pelos métodos de contagem, vou escolher aquele que eu considero mais fácil para a questão. E na terça-feira a gente encerra os exercícios, que aí eu vou trazer uns exemplos mais cabeludinhos, onde tem uma mistura dos métodos de contagem num exercício só, são questões mais interessantes. Mas hoje já vai ficar um pouquinho mais puxadinho também, tá bom? Aí a gente encerra, eu vou para a correção dos exercícios e a avaliação. E aí a gente, depois que eu terminar a avaliação, eu vou dar uma aula de combinação com repetição, por causa de algumas questõezinhas que já caíram no Enem. E aí vai fazer algumas considerações, e aí a gente já começa com probabilidade, tá bom? Então vamos lá. Esqueci aqui que eu estava fazendo uma besteirinha. Calma aí. Prontinho. Então vamos lá. Eu até esqueci de conectar minha mesa digitalizadora, só um minuto. Que é muito equipamento aqui, eu voei. Só um instantinho. Pronto. Deixa eu acionar aqui minha canetinha, como sempre. Eita, desculpa. Já vimos tudo, né? Que vocês já sabem. Representações, estratégias, relações combinatórias e métodos de contagem. Hoje, o formatinho acho que ficou até bonitinho, melhor do que a última aula. E aí a gente vai fazer 10 exemplinhos, assim, uns mais tranquilos, uns menos, né? Vendo o que a gente acha, porque realmente é assim que vai acontecer na prática. Questão 1, de quantas maneiras distintas pode-se alinhar 5 estacas azuis idênticas, uma vermelha e uma branca? Toda vez que você tiver alguma coisa igual, mesmo que se tem igual, repetição. E praticamente, tirando aquelas que a gente só resolve pelo princípio fundamental da contagem, praticamente o único método de contagem que a gente viu até agora que tem repetição é permutação. E aí, só para a gente conferir se é permutação mesmo, o que a gente tem que ver? Ó, as palavrinhas-chave, né? Alinhar, quantas estacas eu vou alinhar? 5 azuis, uma vermelha e uma branca. 7 estacas. Então, eu tenho 7 estacas para alinhar e vou alinhar todas as 7 estacas. Então, é uma permutação com repetição. E aí, como é que eu fiz isso? Como eu tenho 7 estacas, e aí eu vou escrever a fórmula de permutação com repetição aqui, é a permutação dos n elementos, aqui vem as repetições, igual n fatorial sobre P1 fatorial, P2 fatorial e assim por diante. E aí, eu tenho aqui, né, coloquei as 5 estacas azuis, seguidas da vermelha e da branca. Todas as vezes que você tiver essa escrita com repetição, é uma permutação com repetição. É bom fazer isso para enxergar que é uma permutação com repetição. E aí eu tenho a permutação dos 7 elementos com repetição de 5 deles, que são as 5 estacas azuis idênticas. Então, fica 7 fatorial sobre 5 fatorial. Como só tem 5 mesmo, eu abro até chegar a 5, 7 fatorial, para cancelar o 5, sobra 7 vezes 6, 42. E aí, questão resolvida. Eu gosto, particularmente, da fórmula de permutação com repetição. Acho bem tranquila de usar. E fácil de entender também, de decorar e de tudo mais. A questão 2. A questão 2 foi uma questão bem
vocês vão ver que a solução dela é bem esquisita e não tem conta, assim. Ou se você tivesse que forçar uma conta ali, seria bem forçada mesmo, tá? Apesar dela ter vários conceitos de análise combinatória que a gente vai ver. É uma questão difícil, eu acho, principalmente por eu não conseguir resolver ela com uma conta, como a conta de permutação. Para mim é uma questão extremamente difícil, mas vamos lá. Maria escreveu todos os números de 3 algarismos distintos possíveis, usando apenas os algarismos 0, 1, 2 e 4. A quantidade desses números escritos por Maria, que são divisíveis por 4, é... Veja bem, tem aquelas questões que parece ser aquela questão básica, né? 3 algarismos distintos, dá uma lista aqui de algarismos que eu posso usar, fala sobre divisibilidade, e aí a gente já viu quando é múltiplo, né, de 10, múltiplo de 5, é a mesma regra, divisível por 5, divisível por 10, aquele que é divisível por 4, então tem aquela estratégia de não adiar as dificuldades, aparentemente é mais do mesmo. E se você começar, pela técnica, você vai ver que é mais ou menos um pouquinho mais do mesmo. Só que no final das contas, não vale a pena fazer conta nenhuma. Então, deixa eu relembrar primeiro como é que eu sei que um número é divisível por 4. Eu tenho que qualquer número é divisível por 4 se esse número terminar em 2 algarismos que são divisíveis por 4. Então, o que eu posso fazer, né? Como eu tenho essa lista aqui, 0, 1, 2 e 4, só que eu só vou usar na minha lista algarismos distintos, eu vou montar as terminações de 2 algarismos distintos, que eu poderia fazer usando esses 4 números. Eu preferi fazer uma lista. Então, poderia ser, né, distintos, 01, 02, 04. Ou 10, 12, 14. Ou 20, 21, 24. Ou 40, 41 e 42. Só que de todos esses números aqui, que eu fiz aqui usando esses 4 algarismos, né, os únicos que são divisíveis por 4 são o 0 e o 4, que eu coloquei de laranja, o 12, o 20, o 24 e o 40. Então, praticamente, a gente teria que dividir aí em 5 casos. Praticamente não, mas vamos dividir em 5 casos. O primeiro caso termina em 0,4. E aí, o que acontece? Eu quero um número de 3 algarismos distintos, e eu já sei que termina em 0,4, seguindo aquele raciocínio combinatório, né? Para eu não precisar fazer a lista de todos os 3 algarismos distintos, digamos assim, divisíveis por 4, do nada, sem nenhuma estratégia, o que sobra para eu decidir é o algarismo das centenas. A gente sabe que para a decisão a ser tomada ser a centena, uma decisão a ser tomada, que é o que está faltando, não tem conta para ser feita. Porque, na verdade, só ficou faltando essa decisão. Qual é o algarismo das centenas? Pode ser 1 ou 2. E aí os números são 104 e 204. Se terminar em 12, só sobra o algarismo das centenas. E só pode entrar o 4. Por quê? Se eu colocar o 0, 012, não é um número de 3 algarismos. Então, eu tenho ali, terminando em 12, 412. Se terminar em 20, eu tenho 2 opções também, né? Já que são 3 algarismos distintos, que é colocar nas centenas o 1 e o 4, não tem conta a se fazer. Aí dá o 120 e o 420. Terminar em 24, só tem o 1. Por quê? Porque se fosse 0,24, 0,24 é o mesmo que 24 no número de 3 algarismos. E terminar em 40, pode ser 1 e 2, e aí fica 140 e 240. Então, no final, você acaba dividindo em casos, tem aqui não adiar as dificuldades, tem vários conceitos de análise combinatória, mas você acaba que você só consegue resolver pela lista, pelo fato de você ter uma única decisão para tomar. E eu falei que quando a gente só tem uma decisão para tomar, isso foi lá nas primeiras aulas, não dá para usar nem o princípio fundamental da contagem e nem a árvore de possibilidades, só dá para usar a lista.
Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números de 3 algarismos distintos que são divisíveis por 4 usando aqueles algarismos, certo? É isso. Tem alguma conta? Não. É difícil pra caramba? Ah, você não faria? Tudo bem, eu também acho difícil. Tem conceito de divisibilidade misturado com os conceitos de análise combinatória, que são questões comuns de concurso. Tem o fato de você não poder fazer conta nenhuma. Então, eu não acho que é um tipo de questão que vai te dar uma segurança na hora de você resolver a prova. Tipo, essa questão aqui eu mato facilmente. Eu acho que é uma questão eliminatória, sem dúvida. Minha opinião, minha humilde opinião. E aí eu fiz aqui, tá? Vou fazer das duas questões. O que eu usei da primeira questão, depois a gente vai ver o que a gente usou da segunda questão. Eu fiz direto para aproveitar o slide, mas eu botei separadinho, tá? Então, a primeira questão é essa questão aí, ó, de permutação com repetição. O que eu usei, né? Representação. Fórmula da permutação por repetição. Eu só mantive postura ativa, não teve nenhuma outra estratégia combinatória. A gente viu que de ordenação a ordem importa. Se eu trocar a estaca azul com a estaca vermelha, eu vou ter uma combinação diferente, né? Uma organização diferente. E como eu alinhei todas as estacas, eu tenho permutação. De repetição, eu tenho repetição, eu tinha 5 estacas azuis idênticas, apesar de ter uma vermelha e uma branca, se eu não me engano. Então, eu tinha as iguais e tinha as diferentes, que é a característica da repetição. Posicionamento linear, porque eu estou alinhando as estacas. Conclusão é uma questão de permutação com repetição, e aí você tem as características, as relações combinatórias pertinentes que a gente já analisou, a anotação e o cálculo, e aí é só resolver. A segunda questão é aquela que eu fiz uma lista. Então, para representação, eu usei a lista, porque eu não tinha duas decisões para tomar, tinha uma só. De estratégia, eu tive que usar a postura ativa, me colocar no lugar do tomador de decisão. Eu não adiei as dificuldades, eu tive que olhar lá para o final no número, porque são os dois últimos números que me diz se um número é divisível por 4 ou não. Não, eu fiz divisão em etapas. Por que eu usei o ou, né? Porque ou termina em 20 ou termina em 24, não é uma terminação simultânea. Então, acabou que quando eu contei lá o número de casas, na verdade, eu estou somando, né? Eu separei tudo em casa para ficar mais fácil e depois eu vi quantos elementos eu tinha em cada casa e somei. Estou ali usando o princípio aditivo. Então, olha quantas estratégias, eu acho que eu falei já sobre isso, que quanto mais estratégias combinatórias tiver uma questão, pior vai ser a questão. Então, aqui, olha quantas estratégias combinatórias foram usadas. Todas as estratégias combinatórias. Tem algumas questões que vai usar a divisão em etapas, dois tipos diferentes de processos. Então, são as questões mais difíceis, são aquelas questões eliminatórias mesmo. Quando você só usa uma postura ativa e um método de contagem, é a questão moleza. Essas são as mais difíceis mesmo. Relação combinatória de ordenação. Ordem importa, sim. Então, se ficar 24, 124 é um número, 142 é outro número. Então, a ordem importa. Só que como a gente não usou nenhum tipo de método de contagem, que não cabia, eu não preciso classificar em permutação e arranjo, né? Repetição, não tem, eu te esqueci de tirar isso aqui, também não precisa essa classificação entre simples, por que não tem? Porque ele coloca que são 3 algarismos distintos. E o posicionamento é linear. Então, apesar de não ter nenhum método de contagem embutido e a representação ser uma lista, ainda assim pode ter estratégias combinatórias embutidas e relações combinatórias embutidas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Tanto que esse é o esquema global de análise combinatória que você tem que saber para poder resolver qualquer problema de análise combinatória. Muito bem, próxima questão. Também duas, depois eu vou fazer aquele esqueminha geral dessas duas questões. Terceira questão. Os polígonos de K-lados, K múltiplos de 3, que podemos obter com vértices nos 9 pontos da figura, são em número D. E aí tem lá uma circunferência com 9 pontos.
Muito bem. Ele fala que o polígono é de K lados, K múltiplo de 3. 0 é múltiplo de 3, porém não existe polígono de 0 lados. Então, o primeiro polígono, o primeiro número de lados, né, que poderia substituir ali o K, seria o próprio 3. 3 é múltiplo de 3. Qual seria, e como eu tenho 9 pontos, eu tenho que me restringir a esses 9 pontos. Então, eu teria 3 sendo múltiplo de 3, 6 sendo múltiplo de 3 e, no máximo, 9 sendo múltiplo de 3. Tem as opções ali que eu esqueci para animação. Então, eu tenho essas 3 possibilidades aqui para substituir o valor de K. O que me sugere isso? Que eu vou ter 3 casos. Um para formar triângulos, outro para formar hexágonos e outro para formar eneágonos, certo? Então, vamos devagarinho. Eu já mostrei que, vamos pensar no triângulo, né? Se eu pego aqui esse triângulo, o triângulo 195 é o mesmo triângulo 591. Se eu tenho que o triângulo 195 é o mesmo triângulo 591, não, eu alterando a posição dos elementos, não crio uma nova possibilidade, se trata legitimamente de um caso de combinação. Eu gosto de usar a fórmula de combinação, não vejo problema nela, então eu resolvi esse problema usando as fórmulas de combinação, a fórmula de combinação repetidamente. Primeiro para o K igual a 3. Então, na fórmula de combinação, que é, relembrando, né? Combinação de N, usei essa notação, tá? P a P igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial, eu, pelo problema, tenho 9 pontos, então eu substituí o 9 por N, e o K variou dentro dessa lista aqui, 3, 6, 9. Nesse caso aqui, o K é 3. E aí veio essa conta aqui, tá? 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3. Resolvo parênteses primeiro, 9 menos 3 dá 6. Como 6 é maior do que 3, abro 9 até chegar a 6, para poder eliminar o 6. O 3 fatorial, como aqui nessa lista não tem 6, eu abri para poder simplificar. Eu sempre uso esse critério para ficar mais fácil, tá? Então, 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, e aí vem 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 84. Aí eu cheguei em 84 possibilidades, 84 triângulos diferentes que eu conseguiria montar com esses 9 pontos. E qual seria o próximo K, né? O próximo K seria 6. Aí, em todo lugar que tinha 3, eu substituí por 6 agora. Com a conta aqui do parênteses ficou 3, vê que aqui a multiplicação está invertida? Eu não vou refazer a conta, porque a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa conta e a de cima é a mesma. Vai dar também 84. E a de baixo? A de baixo é para K igual a 9. Aí eu já fiz lá naquela aula da observação que quando o N e o P são iguais, eu tenho uma única possibilidade. Isso fica fácil também de ver aqui no desenho, deixa eu apagar. Principalmente por se tratar de polígonos, né? Que se eu quero formar um eneágono, eu preciso usar os 9 pontos. E aqui eu não sei desenhar, muito menos. Já não sei desenhar no quadro direitinho. Muito menos aqui, finge que é um eneágono. E aí, ligando esses 9 pontos, eu tenho uma figura possível, porque eu vou usar todos os 9 pontos. Então, combinação de 9, 9 a 9 é 1. Não precisaria fazer conta também, chegaria exatamente neste resultado. O que eu tenho ali, né? Ou é triângulo, ou é hexágono, ou é eneágono. Não tem como ser triângulo, hexágono e eneágono ao mesmo tempo. Se não tem como ser ao mesmo tempo, eu uso o princípio aditivo, porque se enquadra em exatamente um dos casos, está ligado ao conectivo ou. Então, 84 mais 84 mais 1 ia dar 169, que seria a opção da letra E.
É uma questão mediana, na minha opinião, se você começar a praticar bastante os exercícios de análise combinatória. A questão 2 eu acho mais difícil do que essa, tá bom? A questão 4 é bem. Olha a quantidade de espaço que eu deixei para resolver a questão 4. Uma questão muito simples, tá? Ana comprou um conjunto ornamental para jardins, composto pela Branca de Neve e os Sete Anões, e pretende organizá-los em fila. De quantas maneiras diferentes esses enfeites podem ser organizados no jardim? Então tem lá, já até botei a solução, né? Ana comprou o conjunto ornamental. Quem faz esse conjunto ornamental? Branca de Neve e os Sete Anões. A Branca de Neve e os Sete Anões dão 8 ornamentos. E ela vai organizar em fila todos esses enfeites, né? Todos esses ornamentos. Então, organização 8 com 8, caso clássico de permutação. E aí, como a fórmula de permutação simples é n fatorial, são 8 enfeites, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 40.320. E aí se resolve assim e acabou. Moleza, né? Então vamos ao esquema geral da questão de combinação primeiro, e a gente vai ver que ele vai ficar bem mais cheinho, porque tem várias etapas, do que o do número 4. É até bom para a gente fazer um comparativo. Então aqui, ó, representação. Eu usei fórmula de combinação, mantive a postura ativa, dividi em etapas, usei o princípio aditivo que estava ligado aqui ao conectivo ou ordenação, ordem não importa, a gente viu, né, que trocava a ordem que lia os pontos do triângulo, não formava um triângulo diferente, e a repetição não tinha, eram 9 pontos diferentes, combinação simples, método de contagem, combinação simples. Escolhi essa anotação, mas poderia ter escolhido uma outra qualquer, e a fórmula de combinação, aqui as relações já foram apresentadas antes, e as características de combinação que a gente tem que saber, que é uma escolha não ordenada de P elementos, né? Que quando você altera a posição dos elementos, não forma uma nova possibilidade. Já a segunda questão, né? Eu tenho aqui, ó, fórmula, princípio fundamental da contagem, que vem do princípio fundamental da contagem, mas usei a fórmula de permutação simples, só mantive postura ativa, não tem nenhuma outra estratégia, e aí você vê que o probleminha fica um pouquinho menor. O ordenamento, ordem importa. Se eu colocar anão e Branca de Neve, ou Branca de Neve e anão, já tem uma organização diferente. Então, é permutação, que eu vou organizar todos os 8 enfeites. Repetição não tem, todos os 7 anões são diferentes, a Branca de Neve é diferente dos 7 anões. Posicionamento linear, porque ele vai enfileirar, né, como ele falou, alinhar lá no jardim todos os 8 enfeites. E aí também, a notação é única, né, de permutação, o cálculo também, bem simples, e aí tem as relações combinatórias, que são 3, né, que a gente viu, e o conceito de quando a gente usa a permutação. Muito bem. Essa questão 5 também, eu acho muito legal que as questões do Enem são muito grandes para pouca conta. É uma característica, mas é bem tranquilo de resolver. Então, vamos lá. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela a seguir, aí vem a tabela. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Eu vou envolver aqui, tá? Isso aqui é importante. Uma do grupo cetáceo, outra, quando ele fala outra, é mais uma, de primatas, e a terceira, ou seja, mais uma, de roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser tomados dessa espécie para estudo é igual a. Muito bem. Quando a gente fala aqui em conjunto, quando eu vou montar um conjunto, se eu estou criando aqui o conjunto A, B, C, esse conjunto é o mesmo que B a C, tá? Teoricamente, a ordem não importaria. Então, esses conjuntos aqui, eles são iguais. Seria, teoricamente, uma questão de combinação.
Só que eu quero fazer uma escolha de cada. E aí, se eu pegar lá, vamos ver o do cetáceo, né? Eu tenho duas espécies. Se eu vou escolher uma só, eu fazer combinação de dois elementos 1 a 1, se eu tenho uma escolha, a gente já viu que não vai fazer combinação, né? Se eu tenho, vou escolher eu tenho duas opções. Qual a quantidade de opções que eu tenho do grupo dos cetáceos? Duas. E lá do grupo dos primatas, entre 20, se eu tenho que escolher uma, eu tenho 20 opções. E do grupo dos roedores, se entre 33 eu quero uma, eu tenho 33 opções. Então, na verdade, eu resolvo essa daí pelo princípio fundamental da contagem simples. Eu vou escolher uma do cetáceo, uma do primata, uma do roedor. Toda vez que tiver essa estrutura pedindo igual assim, vou vestir uma blusa, uma calça e um par de sapatos, um de cada. Toda vez que tem essa estrutura é uma questão de princípio fundamental da contagem. 99% dos casos. A não ser que você vá escolher duas coisas de alguma coisa, mas escolheu uma, você pode jogar no princípio fundamental da contagem que não tem erro. E aí bota as quantidades de cada um, multiplica da 1320. Então tem um texto gigante, tem tabela, tem uma questão de interpretação de tabela aí, mas a questão se resolve desse jeito bem simples, tá? Então, representação, efetivamente eu usei o princípio fundamental da contagem, mantive uma postura ativa, não teve estratégia combinatória nenhuma, olha que questão simples. Ordenação, a ordem não importa, eu mostrei para vocês que aquele caso do grupo, a ordem não importa, e repetição não tem repetição. Aquelas espécies, são 209 espécies lá no Acre, elas são todas diferentes, e aí não tem repetição. O que essas relações combinatórias implicam na solução do problema? Nada, porque eu consegui resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Vamos lá. Questão 6. Ana e Beatriz são as únicas mulheres que fazem parte de um grupo de 7 pessoas. O número de comissões de 3 pessoas que poderão ser formada com essas 7 pessoas, de maneira que a Ana e a Beatriz não estejam juntas, em qualquer comissão formada, é igual a. Bem, primeiro que aqui tem a palavra comissões. Se tem a palavra comissões, de cara a gente sabe que é combinação. Não precisa nem pensar muito. Muito bem. Não estejam juntas. Tem aqui uma relação de proximidade. Só que essa relação de proximidade é aquela relação de estar separados e não de estar juntos. E todas as vezes que a relação de proximidade for de estar separados, eu automaticamente sei que eu conto pelo complementar. Então, tem aquelas características que já vão te dar a cara do problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Vou ver o total de comissões de 3 pessoas escolhidas entre 7 aleatoriamente, independente de Ana e Beatriz ficarem juntas, separadas, em qualquer ordem, não importa. Eu tenho 7 pessoas aqui. Vou desconsiderar qualquer detalhe do problema e vou fazer uma comissão de 3 pessoas. Aí, como é que eu faço isso? Vou fazer uma combinação de 7, 3 a 3. Aqui eu já mudei a anotação, tá vendo? Basta escolher uma. E aí, coloquei lá N, P, N menos P. 7 menos 3 dá 4. 4 é maior do que 3, abri o 7 até chegar ao 4 para poder eliminar. Como 3 fatorial dá 6, e aqui eu tenho 6, né? Aí eu, para simplificar, botei o 6 direto, fiz 7 vezes 5, 35. Ok? E aí, se eu fiz o total, para contar pelo complementar, o que eu tenho que fazer? O contrário. Contrário. Se eu quero que elas não estejam juntas, o contrário de não estar junta é de estar separada, não estar junta é estar junta, certo? E eu sei que quando elas estão juntas, eu separo isso aqui em casos também, tá vendo? Pode ser que tenha uma coisa de subcasos, sem problema, tá? Quais são as possibilidades delas estarem juntas? O que eu fiz aqui, gente? Que combinação de 5, 1 a 1 é essa? Calma aí que eu me perdi.
Ah, tá. Minto. Não necessariamente, tá? Aqui não aconteceu o que eu acabei de falar. Vamos lá. É porque tem um detalhezinho. Tem as questões de combinação, como a ordem não importa, elas têm uns detalhes interessantes. Exemplo, quando eu falo que estou considerando que Ana e Beatriz vão estar na comissão, e vão estar como? Juntas. Então, como eu estou na fase da escolha, eram 7 pessoas. Ana e Beatriz fazem parte dessa comissão. Então, se eu tenho 7 pessoas e Ana e Beatriz fazem parte, né, dessa comissão, eu tiro a Ana e a Beatriz, sobram quantas pessoas? 5 pessoas, certo? Só que eu também tinha aqui para escolher 3 pessoas. Só que Ana e Beatriz eu já estou considerando que fazem parte dessa comissão. Então, de 3 pessoas, se eu tirar a Ana e a Beatriz, sobra uma pessoa. E aí, na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer entre essas 5 pessoas, escolher uma. E aí a gente sabe que tem 5 opções, não precisaria nem colocar aqui que é combinação, mas eu sei que é a fase de escolha e a combinação, tá? Mas como eu só tenho uma decisão, eu tenho 5 opções mesmo, tá? Não precisaria nem colocar a conta. E aí, eu não preciso separar em casa por conta disso, porque eu não tenho que decidir o que eu vou fazer com a Ana Beatriz, porque a ordem não importa. É diferente de permutação, que poderia ficar Ana e Beatriz e Ana, que teriam 2 composições diferentes. Aqui não, aqui a ordem não importa, acaba que quando eu tenho relação de proximidade em combinação, não necessariamente eu separo em casos, tá? Digamos que aquele esquema geral é para te orientar a resolver os problemas. Ele não existe uma forma única de resolver tudo, tá? A análise combinatória é bem profundo, digamos assim, que são várias variáveis e vários detalhes. É só uma orientação geral para que você resolva os problemas de análise combinatória. Então, quando chegar especificamente em combinação, como a ordem não importa, tem essa peculiaridade, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir, contando pelo complementar, quantas comissões podem ser formadas de forma que Ana e Beatriz não estejam juntas? Eu vou pegar o total, tirar o contrário e chego em 30 formas que Ana e Beatriz não ficam juntas nessa comissão, certo? Muito bem. Então, aqui de representação, eu usei uma fórmula de combinação, na verdade, 2 vezes. Usei postura ativa, sim. Usei divisão em etapas, contando pelo complementar, usando o contrário, né? Não há ordenação, ordem não importa, combinação. Repetição não tem repetição, todas as pessoas da comissão são diferentes. E aqui tem elementos separados, certo? Então, a gente contou pelo complementar, que já é a característica. Num caso de combinação simples, uso lá na fase da escolha da comissão, tem as relações combinatórias que a gente já viu, usei essa anotação, poderia usar qualquer uma dessas, e usei a fórmula, tá bom? Questão 7. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quais 1 e 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes? Essa é uma questão do ITA. A gente sabe que o ITA não é um concurso fácil de passar, obviamente. Essa questão tem vários detalhes que você só consegue resolver com facilidade se você tiver muito amarrado todos os conceitos de análise combinatória. Então, quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Como eu tenho 6 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu quero formar um número de 6 algarismos distintos. É caso de permutação simples. Eu já escolho o método de contagem só por essa primeira linha. Aqui eu tenho uma relação de proximidade, de ficar separado, ou seja, nunca ficar lado a lado, nunca ficar adjacente, ficar separado. E aqui eu tenho uma relação de proximidade
sempre ficar como? Lado a lado. Então, aqui eu tenho duas relações de proximidade. Ficar junto e ficar separado, tá bom? E aí eu vou acabar usando duas estratégias combinatórias também. Então, é um problema bem rico de informação. Deixa eu apagar esse risco aqui, senão pode atrapalhar o andamento aqui do problema. Muito bem. E aí, vamos lá. Vou contar pelo complementar? Sim. Por quê? Porque tem relação de proximidade, que ele quer que nunca o 1 e o 2 fiquem juntos. E aí, como é que eu faço isso? Muito bem. Observe que aqui eu usei uma estratégia, obviamente pela experiência, de eu fazer um total, mas fazer um total tendencioso. O que significa isso? Eu quis montar, ao invés de eu montar o número de 6 algarismos distintos, quaisquer, eu montei um número de 6 algarismos distintos em que o 3 e o 4 ficam juntos. Porque isso sempre vai acontecer segundo o problema, tá? Ó, sempre vai acontecer que o 3 e o 4 vão ficar juntos. Então, eu posso tirar os casos em que o 1 e o 2 sempre ficam separados desses casos aqui em que o 3 e o 4 ficam juntos, já que é uma situação simultânea. 1 e 2 separado, 3 e 4 junto, tá? Então, é claro que isso aqui tem que ter uma malícia danada para conseguir resolver esse problema. Como tem que ficar junto, que é uma relação de proximidade, separa em caso. E aí, como é que eu fiz isso, né? Considerando aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui é uma caixinha para o 1, uma caixinha para o 2, uma caixinha para o 3 e o 4, que tem que permanecer juntos, uma caixinha para o 6 e uma caixinha para o 5, uma caixinha para o 6. E aí eu tenho quantas caixinhas? Eu tenho 5 caixinhas. Por isso que eu fiz permutação simples, que a gente já viu aqui que era permutação simples, de 5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Muito bem. Qual seria o segundo caso? Eu faço global, sempre, primeiro. Depois eu faço local. O local eu não precisaria nem fazer conta. Eu sei que pode ficar 34 tá junto ou 43 tá junto. É fácil de enxergar isso, duas opções. Se eu quisesse fazer uma conta, são 2 algarismos, 2 fatorial, que dá 2, certo? Tem que usar aqui uma estratégia combinatória, né, da divisão em etapas, princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque a organização desses 6 algarismos, ela é simultânea. Independente dela ficar junto ou não, eu estou organizando todos os 6 algarismos ao mesmo tempo. Se é simultânea, eu tenho que multiplicar o 120 por 2, que vai dar 240. Muito bem. Então, o 240 é o total dos números de 6 algarismos distintos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que 3 e 4 sempre vão ficar juntos. E aí, qual é o contrário dessa afirmação que ele coloca ali? O contrário é o número de 6 algarismos distintos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que 3 e 4 ficam juntos, mas 1 e 2 também ficam juntos. O meu contrário é só essa parte, tá? Em que 1 e 2 ficam juntos. Porque, na verdade, contar, eu já disse isso para vocês, contar o que fica separado é muito mais difícil que contar o que fica junto. Então, aqui eu estou considerando que os dois ficam juntos, o 3 e o 4, e o 1 e o 2. E aí, de novo, tem relação de proximidade, fica junto, vai ter que dividir em casos. Qual é o caso 1? Eu sempre considero que o 3 e 4 fica junto, porque isso é a nossa premissa. Aí tem o 5 e o 6, e aqui eu também estou considerando que 1 e 2 fiquem juntos, né? Eu tenho 4 caixinhas, permutação de 4, 4 fatorial, que dá 24. Segundo caso, tenho que considerar que eu posso botar 34 ou 43. Duas possibilidades, né? Tenho que considerar que o 1 e o 2 pode formar 12 ou 21. Também duas possibilidades. E vou usar o princípio multiplicativo, porque eu estou organizando esses 6 números simultaneamente,
para chegar aqui nesses 96 possibilidades desta situação. E aí, o que eu vou fazer contando pelo complementar? Se eu pegar todos os números em que 3 e 4 ficam juntos e retirar desses números, que 3 e 4 ficam juntos, os casos em que 1 e 2 também ficam juntos, eu vou ter a situação em que os 3 e 4 ficam juntos e o 1 e o 2 ficam sempre separados, tá? E então, eu tenho 144 opções de organizar esses 6 algarismos segundo esse problema, tá bom? É uma questão bem complicada, né? Eu acho, do ITA, mas eu gosto desses desafios, eu acho ela gostosinha. E aí a gente tem lá representação. Eu usei as fórmulas de permutação, né? Contive postura ativa, 2 tipos de divisão em etapa, a do contar pelo complementar e o do princípio multiplicativo, porque eu tive essa situação do simultâneo e do contrário. Ordenação, ordem importa, como eu estava organizando tudo, permutação, repetição não tinha repetição, posicionamento era linear, proximidade, eu tinha elementos juntos e elementos separados. Olha quantas relações combinatórias embutidas aí na questão e quantas estratégias. É a característica das questões do ITA, né? E os métodos de contagem, permutação simples. E aí as contas em si estão aqui, né? Que era tudo resolvido pelo fatorial, mas por conta da quantidade de relações combinatórias e estratégias combinatórias envolvidas no problema, a questão fica bem mais difícil de ser resolvida. Tem que praticar bastante para chegar nesse nível. As questões da próxima aula são mais ou menos nesse nível aí das questões do ITA, que tem um raciocínio assim mais elaborado, tá bom? Questão 8. Ao preencher um cartão da loteria esportiva, André optou pelas seguintes marcações: 5 coluna 1, 6 coluna do meio e 3 coluna 2. De quantas maneiras distintas André poderá marcar os cartões? Primeira observação. Se você for procurar essa questão na internet, está 4 coluna 1. Só que é o cartão da loteca, essa questão é antiga, é o cartão da loteca antigo que só tinha 13 opções, agora nós temos 14. E aí, a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de questão, e isso vai acontecer muito em análise combinatória, e isso não é uma culpa minha, não é uma culpa sua, a questão é porque a análise combinatória e probabilidade tratam dos jogos de azar, tá? Então, é uma característica do conteúdo. Se você nunca jogou na loteca, que foi o meu caso, eu não entendi absolutamente nada do que estava sendo dito. Nessa questão. Eu falei assim, gente, o que é isso? Não entendi nada, porque eu nunca joguei na loteca na vida. E aí eu fiquei muito perdida de como que eu resolveria isso. E aí eu tive que procurar o que era a loteca, me informar para conseguir entender o raciocínio da questão. Porque eu vi a solução e mesmo vendo a solução, para mim não fez sentido nenhum. E eu sou do tipo que gosta de entender tudo que eu estou fazendo. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o que é um jogo de loteca. O jogo de loteca é a seguinte coisa: tem lá um campeonato de 14 jogos. Aí aqui, sei lá, vai ter lá Flamengo, Vasco, Botafogo e Flamengo, Fluminense e Vasco, e aí vai, tá? E aí você vai preenchendo os jogos dos campeonatos, esses 14 jogos. Aí, essa coluna 1 aqui, é a coluna que você vai marcar um xizinho, se você achar que, por exemplo, o Flamengo vai ganhar do Vasco. Ah, eu acho que o Flamengo vai ganhar do Vasco. Você marca o xizinho aqui. Se você achar que o Botafogo vai empatar com o Flamengo, você marca o xizinho na coluna do meio. Se você acha que o Vasco vai ganhar do Fluminense, você marca na coluna 2. Então, coluna 1 é uma aposta, né? Coluna 1 são as vitórias desse primeiro time, a coluna 2 são os empates e a coluna do meio, né, que ele chama coluna do meio, é onde você marca os empates
e a coluna 2 é onde você marca as derrotas. Então, isso é um jogo de loteca. Então, vamos ler de novo agora. Agora vai fazer todo sentido, ó. Ao preencher um cartão da loteria esportiva, André optou pelas seguintes marcações: 5 coluna 1, 6 coluna do meio e 3 coluna 2. Então, ele foi marcando lá, né? 5 coluna 1, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 coluna do meio. 1, aí onde não tem, né? 2, aqui 3, 4, 5 e 6, por exemplo. E aqui 3 coluna 2. Então, aqui já tem coluna 2. Deixa eu me guiar aqui para não marcar um do lado do outro. Vamos ver onde é que está faltando. Aqui 3 e aqui. Pá, pronto. E aí eu tenho 14 marcações com repetições ali nesse cartão. Se você colocar o time mandante como orientação para você identificar as vitórias, os empates e as derrotas, fica fácil de você avaliar que é uma permutação com repetição. Então, é claro que a ordem que você marcar o X ali vai fazer toda a diferença, porque pode ser uma vitória, um empate, uma derrota, né? Então, já tem ali uma diferenciação de ordem natural do jogo da loteca. E eu marco todos os 14 jogos, né? Faço todas as 14 apostas lá do meu jogo da loteca. E então já é uma questão de permutação. E por que seria uma questão de permutação com repetição? Aí digamos aqui que o time, que eu chame esse primeiro time, que é o Flamengo aqui que eu coloquei, de time mandante, né? Aqui o Flamengo fez o quê? Uma vitória, certo? Aí eu poderia escrever um V. Vou colocar aqui no cantinho, V. Aí aqui o Botafogo deu empate, certo? Aqui o Fluminense foi derrota. Aí eu tô colocando em relação a esse primeiro jogo, as opções, tá vendo? E aqui, ó, vamos ver aqui como é que ficaria, ó. Vitória, empate, derrota, ó. Vitória, empate, derrota. Aí depois vem, ó, empate, depois vem vitória e vitória, independente de qual for o time. Depois, segundo essa marcação que eu fiz, né? Depois vem empate, depois vem vitória, depois vem derrota, depois vem vitória, depois vem empate, depois vem derrota e depois vem empate e empate. Quantas marcações nós temos de vitória? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas marcações nós temos de empate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E de derrota, 3, que era o que tinha aqui, né? 5, 6, 3. Beleza. E se eu alterar a ordem dos times? Agora eu classificar pelo Vasco. Não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bem, o Vasco, segundo o primeiro jogo, né? Ele perdeu. Derrota. Aí, aqui o Flamengo empatou. Aqui o Vasco ganhou. Não é isso? Isso, o Vasco ganhou, vitória. Tá trocando aqui, tá vendo? Aí ia ficar tudo invertido. Empate, depois derrota, derrota, empate, derrota, vitória, derrota, empate, vitória, empate, empate. De qualquer forma, eu teria 2, 3, 4, 5 de um, 6 de outro,
e 6 empates, 5 derrotas e 3 vitórias. Ou seja, eu tenho quantidades repetidas de elementos. Então, independente de quem você for classificar lá o time mandante, são 5 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, ou daria 5 derrotas, 6 empates e 3 vitórias. Não faria a menor diferença, tá? E toda vez que você escrever esse tipo de estrutura, você enxerga que é permutação com repetição. Então, aqui o problema não é a solução da questão, que é ridícula. É você compreender o que é um jogo de loteca. Que se você não souber determinados jogos e cair essa questão na sua prova, estás ferrado. Como eu estava, eu não acertaria essa questão numa prova sem saber antes. Hoje em dia, claro que eu acertaria. Mas sem eu conhecer o jogo de loteca, eu não faria essa questão de jeito nenhum, porque isso para mim não faria sentido. 5 coluna 1, 6 coluna do meio, eu não sabia nem que era vitória, empate, derrota, enfim. Para mim foi uma questão muito bizarra. E aí, o que a gente faz, né? Temos todas as 14 marcações com 5, 6 e 3 repetições. Jogou lá na fórmula de permutação com repetição. E aqui eu colori, porque eu sempre estava esquecendo, né? Eu fiz colorido para lembrar como é que eu fiz minhas simplificações. Muito bem. Como aqui dessa lista o 6 é maior, eu abri o 14 fatorial até chegar ao 6, tá? E aí eu eliminei aqui o 6 fatorial. O 5 fatorial, eu abri esse 5 fatorial aqui. Eu abri o fatorial dele aqui. E o 3 fatorial aqui, eu também abri o fatorial dele aqui. E agora vamos para as simplificações. Não teve como eu não simplificar o 10, apesar de eu não gostar de simplificar o 10, né? Mas eu não tinha nenhum outro número divisível por 5. Então, eu acabei tendo que simplificar o 10 para não precisar dividir depois, tá? Então, aqui, ó, 10 é 5 vezes 2, e aí foi embora. O 9 é 3 vezes 3, e aí foi embora. O 8 é 4 vezes 2, foi embora. E aí aqui embaixo não sobra nada. Aqui em cima dá 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 7, que vai dar 168.168, tá bom? Que é a solução dessa questão. Espero que vocês tenham entendido aí com o cartãozinho da loteca. Muito bem. Representação. Fórmulas do representação com repetição. Só mantive postura ativa. A relação de ordenação é que a ordem importa, porque a gente viu lá que derrota e empate, claro que importa. Repetição. Tem repetição, empate, empate, derrota, derrota, vitória, vitória. O posicionamento é linear, né? A gente vai marcando lá de cima para baixo. A permutação com repetição. Aí tem as estruturas, as relações combinatórias que a gente já falou, a anotação e o cálculo, e aí mete o branco e resolve. A solução é bem simples, apesar da conta ficar grande. Mas tinha que saber o que é um jogo de loteca. Questão 9. Uma questão muito legal também, que eu gosto, que tem algumas relações combinatórias aí envolvidas, né? Além das tradicionais. E sempre é importante a gente colocar isso para ganhar uma maturidade e resolver uma gama maior de número de questões. Em uma empresa, as reuniões ocorrem em uma sala de mesa circular, segundo os seguintes critérios. O presidente e o vice-presidente sempre se sentam um ao lado do outro. Se eles sentam um ao lado do outro, eles ficam juntos. Lá tem aqui a relação de proximidade, que eu vou separar em casos. E os 3 gerentes também se sentam um ao lado do outro. De novo, eles se sentam juntos. Olha que maravilha. Mas eles estão sentados em volta de uma mesa circular. Se eles estão sentados em volta de uma mesa circular e todas as pessoas são diferentes, a gente sabe que é uma permutação circular. Considerando-se uma reunião com 9 pessoas, o número de maneiras que elas poderão ocupar esses assentos nessa mesa redonda, de tal forma que esses critérios sejam cumpridos,
O que a gente tem aqui, né? Presidente, vice-presidente. E os gerentes, os 3 gerentes dão 5 pessoas. Só que essa reunião tem 9 pessoas. As pessoas que não são o presidente, o vice-presidente e os gerentes, que eu chamei de G1, G2 e G3, aí essas já foram 5, sobram 4, né? Para dar 9. Aí eu chamei de pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. Então, qual é o primeiro caso? É o global. Eu vou organizar o presidente e o vice-presidente como se fosse uma caixinha, já que eles ficam juntos. Os 3 gerentes em outra caixinha, já que eles ficam juntos. E aí, depois, essas 4 pessoas que sobraram, cada um na sua caixinha. E aí, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas para organizar na mesa circular. Se fosse permutação simples, seria permutação de 6, 6 fatorial. Com a permutação circular, a gente tem que lembrar que a permutação circular, eu tenho que tirar 1, lembra da fórmula? Então, 6, quando eu tiro 1, dá 5 fatorial, que é 120. Muito bem. Qual é o caso 2? Eu vou organizar o presidente e vice-presidente. Pode ficar presidente e vice-presidente ou vice-presidente e presidente. 2 opções, né? Que corresponde a 2 fatorial. Vou organizar os gerentes. Então, são 3 gerentes, 3 fatorial, que dá 6. Vou juntar isso como? Pelo princípio multiplicativo. Por quê? Porque a organização dessas 9 pessoas na sala de reuniões, em volta dessa mesa redonda, ela é simultânea. Então, está ligada ao princípio multiplicativo, multiplico esses resultados e chego em 1.440 formas de organizar essas 9 pessoas. Eu acho que nesse momento da aula, se você vem acompanhando assim progressivamente, já começa a ficar fácil esses esquemas mentais, porque eles são repetitivos. Então, no caso da permutação circular, vale dizer quem não reparou, que quando eu vou fazer o caso específico, o global é permutação circular. Toda vez que eu tiver uma permutação circular e eu também tiver caso específico, essa organização sempre é linear, porque eu estou ali naquele localzinho trocando a ordem das pessoas, eu não estou considerando todo, né, da mesa redonda. É quase que uma alteração linear entre as pessoas ali, tá? E não circular. Então, o caso global é circular, mas o local, ele é simples, é uma permutação simples entre aqueles elementos. Muito bem. E aí, olha tudo, né? Tô brincando. Representação, fórmula de permutação circular, postura ativa, divisão em etapas usando lá o princípio multiplicativo, ordenação à ordem importa, permutação, repetição não tem permutação, não tem repetição, apesar de a gente não precisar classificar em simples, né? Não tem aqui a classificação, porque ele é circular, que é a característica, né? Proximidade tem elementos juntos e eu vou usar lá a permutação circular. E aí eu optei dessa vez por essa notação e eu usei a fórmula da permutação circular e não o conceito do princípio fundamental da contagem, tá? E aí tem lá as características e as relações combinatórias que a gente já viu no slide anterior. E 10ª última questão para a gente finalizar a aula de hoje. É uma questão já meio batidinha, é bem comum, é mais difícil, por exemplo, cair uma combinação contando pelo complementar, como eu dei lá no começo. É mais comum esse tipo de questão de combinação em que você tenha o princípio multiplicativo associado e é fácil você enxergar a divisão em casos. Muito, 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 muito fácil. Se vocês observarem, a maioria dos concursos e, inclusive, Enem, cobram muito, muito, muito esse tipo de questão, tá? Que é mais uma repetição de combinação do que qualquer outra coisa. Então, vamos ler lá a questão. Na seleção brasileira de futebol, existem 8 jogadores de ataque, 6 de meio campo, 6 defensores e 3 goleiros. Quantos times diferentes podem ser formados utilizando um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes? Bem, eu quero formar os times. Na formação dos times, eu estou na fase da escolha, certo? Se eu estou na fase da escolha, combinação.
Todas as pessoas são diferentes, combinação simples. Já sei que eu vou usar combinação. Muito bem. De cara, eu não posso tirar jogador de ataque de meio-campista. Eu não posso tirar goleiro de atacante. Então, eu tenho que separar em casos, porque eu tenho que tirar atacante de atacante, meio-campo de meio-campo, defensor de defensor e goleiro de goleiro. De cara, eu faço essa divisão natural, que não tem a ver com aquela situação de relação de proximidade, porque não é a única, como eu disse, aquilo é um esboço geral, mas você pode ter estratégia de divisão em casos sem ter relação de proximidade, tá? Mas que você também vai dividir em casos. E aí, como é que a gente faz essas contas, né? Eu tenho aqui, ó, 8 jogadores de ataque, 8 de ataque. Deixa eu pegar a canetinha que é melhor. E vou tirar 3 atacantes. Então, vou fazer uma combinação de 8, 3 a 3. Substituo, resolvi parênteses aqui, deu 5. 5 é maior que 3, abro 8 até chegar a 5, cancelo. Aqui em cima tem 6, então eu troquei 3 fatorial por 6, para poder cancelar também, e sobra 8 vezes 7, 56. Aqui, por que é 3 e 2? Veja bem, eu tenho 6 meio-campistas, que eu vou tirar 3 meio-campistas. Então, é a combinação de 6, 3 a 3. Faço as substituições, 6 menos 3 dá 3. Como são iguais, eu abri até chegar a 3 mesmo, cancelei um 3. Aqui também tem 6, então eu substituí esse 3 fatorial por 6, para poder cortar esse 6, sobra 5 vezes 4, 20. Muito bem. Aqui embaixo, eu tenho 6 defensores, e eu vou tirar quantos? 4 defensores. Então, é a combinação de 6, 4 a 4. Aqui, 6 menos 4 dá 2. Entre 4 e 2, 4 é maior. Abri o 6 até chegar a 4, cortei. 2 fatorial é 2. Simplifiquei. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. E o quase 4, não fiz conta nenhuma, porque eu tenho 3 goleiros. Eu vou tirar quantos? Um goleiro. A gente já sabe que se eu tenho uma escolha, não precisa fazer conta. Mas, de qualquer forma, como se você fizesse a conta, a combinação de 3, 1 a 1 dá 3. Muito bem. E aí, o que eu faço com esses resultados? O time é uma escolha simultânea. Princípio multiplicativo nele, multiplico todos os resultados e olha aqui, ó, esqueci de editar. Tá vendo? Copia e cola é um problema sério. Seria 56 vezes 20 vezes 15 vezes 3, que vai dar lá um resultado que eu não vou fazer o cálculo agora. Vocês podem fazer aí o cálculo, e aí seria a resposta desse problema. Deixa eu fazer aqui rapidinho, porque é opcional. Vou aqui roubar para fazer mais rápido. Muito bem. 56 vezes 20, só para eu dar a opção correta e você conferir em casa. Vezes 3, 50.400, que está aqui na letra B de bola, tá bom? Então, é uma questão bem comum de ocorrer, e essa divisão de casas ela é bem tranquila de ser enxergada, que é aquela questão que eu já fiz de homem e mulher, salada de fruta com 3 ou 4 frutas, você tem que dividir, não tem como, tá? E aí, o que a gente usou, né? A fórmula de combinação simples, postura ativa, divisão em etapa pelo princípio multiplicativo, depois para juntar. Ordenação, ordem não importa. Por que a ordem não importa agora? Porque quando você tem jogadores de funções idênticas, teoricamente, eles vão se movimentar mais ou menos na mesma. Na verdade, minto, nesse caso aqui é porque a gente estava na fase de escolha, que tem um lance, assim, de futebol, de estrutura, assim. Mas aqui a gente está na fase da escolha, ordem não importa. Repetição, não tinha repetição, todos os jogadores são diferentes, combinação simples. E aí vem lá, da fase da escolha, ó, é quando eu vou usar a combinação, as relações combinatórias, eu optei por essa anotação, e aí eu optei pela fórmula e não pelo teoria do princípio fundamental, né? Que é fazer aquela parte do princípio fundamental e dividir por p fatorial, se eu fosse usar o princípio fundamental da contagem.
E aí vem todas as 10 tarefas, eu vou mais ou menos de 10 em 10, tá? Para umas mais fáceis, umas mais difíceis já, para vocês tentarem fazer, e dúvidas, é só entrar em contato. Fechado? Por hoje é só. Até a próxima aula.